Boa noite, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Nós vamos hoje encerrar a exposição do quinto mandamento e a pergunta que haveremos de estudar hoje no catecismo maior, é a pergunta 133, que é a última pergunta sobre o quinto mandamento. Antes, portanto, vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nos dê a sua graça, para entendermos a sua santa lei e a colocarmos em prática. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, Deus de graça e de amor, Deus santo, que fez uma aliança com teu povo, e nesta aliança nos deu os teus mandamentos para que tenhamos vida, e também nos fez promessas para usufruirmos da tua bênção. Nesta noite em que vamos estudar uma das promessas da tua santa lei, pedimos a ti que desperte em nosso coração o desejo de obtermos aquilo que o Senhor nos dá como recompensa da graça operante em nós. Sabemos que o principal motivo da obediência deva ser a glória do Senhor, o desejo sincero de nosso coração em servi-lo. Mas o Senhor é um Deus tão bondoso e cheio de amor, que além de nos chamar para o seu serviço como criaturas redimidas pela tua graça, o Senhor também nos faz promessas benditas para nos estimular ainda mais nesta tarefa santa. Ajuda-nos, portanto, ó Deus, a compreendermos a tua vontade e a pô-la em prática. Livra-nos, Senhor, de incredulidade ou qualquer pensamento contrário à Sagrada Escritura, e ajuda-nos a nos amoldar à tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, na pergunta 133, nós encontramos ali como assunto a promessa que Deus faz para aqueles que observam o quinto mandamento. Então, o quinto mandamento é: honra a teu pai e a tua mãe, para que prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então nós temos o mandamento, honrar pai e mãe. Nós já trabalhamos o que significa este mandamento, o que significa o termo bíblico pai e mãe, que são todas aquelas pessoas a quem Deus investiu de autoridade. Já vimos o que significa honrar, falamos sobre tanto os deveres quanto os pecados dos superiores, dos inferiores e dos iguais. E finalmente a pergunta 133 vai tratar daquela razão anexa que aparece no mandamento, que é a promessa do Senhor. Diz assim: qual é a razão anexa ao quinto mandamento para mais o reforçar? Resposta: a razão anexa ao quinto mandamento, expressa nas palavras para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, é uma promessa explícita de vida longa e de prosperidade, feita a todos os que guardam esse mandamento, até onde servir à glória de Deus e ao próprio bem deles. Então, uma promessa de prosperidade e de longevidade. Deus faz esta promessa aqui de prosperidade e de longevidade. Antes de entrarmos aqui em alguns aspectos desta questão, é preciso definirmos o que a Bíblia entende por prosperidade e o que a Bíblia entende por longevidade. Não vai coincidir exatamente com aquilo que o mundo pensa ser estas duas coisas. Então nós vamos ver primeiramente a definição bíblica destes termos. No entanto, é preciso dizer que esta promessa não é uma promessa espiritual. Este mandamento não está falando do bem espiritual. Não é a promessa da salvação. Porque a promessa da salvação não está condicionada à obediência aos mandamentos da lei. A promessa da salvação está condicionada à obediência ao Evangelho. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Então, as bênçãos espirituais não são decorrentes da obediência à lei.
mas as bênçãos temporais estão relacionadas à obediência à lei? Sim. É o que muitos crentes às vezes não entendem. Uma vez, uma irmã me perguntou: pastor, se eu não fizer determinadas coisas, eu vou para o inferno? Aí eu disse: não, você não vai para o inferno. Você vai fazer a sua vida virar um inferno. É diferente, não é? Quantos personagens bíblicos salvos tiveram uma vida que era terrível? Nós já vimos na semana passada exemplos de servos de Deus que, devido à sua negligência no exercício da autoridade, como o caso de Ló, caso de Jacó, tiveram uma vida cheia de dissabores, cheia de tristezas, cheia de angústias. Então, esta promessa é uma promessa decorrente da lei. As promessas decorrentes da lei são promessas geralmente relacionadas ao bem temporal. A promessa do Evangelho está relacionada ao bem espiritual. Tranquilo? Tudo bem até aqui? Então isso é importante ser entendido, porque no meio evangélico muitas vezes descarta-se a lei dizendo: pela graça eu sou salvo, eu creio em Jesus e já tenho a garantia da vida eterna, mas se esquece que Deus nos ensina também como viver aqui nessa terra, para sermos por Ele abençoados. Que o Senhor, ao criar o homem, abençoou o ser humano e lhe deu mandatos. E Deus os abençoou e disse, e aí passa a dar a eles mandatos. E a obediência ao mandamento de Deus traz ao ser humano bênção, traz ao ser humano vida, traz graça ao homem. Então, um dos primeiros textos que aparece aí é uma referência à lei. Aqui, em uma das versões que eu tenho do Catecismo, o texto de Deuteronômio, capítulo 5, verso 16, a repetição ali da lei, traz essa ideia. Mas quando Deus deu a lei ao seu povo, conforme nós podemos ver mais à frente em Deuteronômio, no capítulo 31, deixa eu achar o versículo aqui, me perdi um pouco aqui no versículo. O Senhor diz aqui: essa lei é vida para vós. Desculpe, é Deuteronômio 30, agora eu achei, versículo 6, me perdoem, meus irmãos. Deuteronômio 30, verso 6, diz assim: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Então, após Deus dar todos os mandamentos, aqui como nós vemos já no final do livro de Deuteronômio, Deus promete dar ao povo um coração circuncidado, um coração obediente aos mandamentos, para que eles vivam. Portanto, a lei de Deus, ela traz bênçãos, ela traz vida. O salmista diz isto no Salmo 119 e também no Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Portanto, a obediência à lei de Deus nos dá acesso a promessas de uma vida abençoada aqui na terra. No entanto, o que seria prosperidade bíblica? As pessoas confundem prosperidade com posse de recursos. E até a teologia falsa da prosperidade prega isso, né? Um homem próspero é um homem rico, que tem muito dinheiro. O reverendo Abelardo, acho que alguns irmãos já conheceram, né? Que é aquele pastor que era um padre, se converteu, esteve em nossa igreja uma vez, lá de São Paulo.
ele fala algo muito interessante. O reverendo Belardo fala assim que ele conheceu gente tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ela tinha era dinheiro. Então esse é um conceito bíblico. Dinheiro não é sinônimo de prosperidade. E é o que nos ensina o texto de Salomão em Eclesiastes, que nós vamos ler no capítulo 4. O ímpio, quando ouve isso, acha que é bobagem, né? Mas veja como a Bíblia descreve uma pessoa rica, mas sem Deus. Versículos 7 e 8 de Eclesiastes 4. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz, para quem eu trabalho, se nego a minha alma os bens da vida. Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Então aqui nós temos o exemplo de uma pessoa que aos olhos do mundo é próspera, um homem sozinho, cheio de riquezas, cheio de fortuna, que faz suas empresas renderem cada vez mais, mas a Bíblia diz, isto é vaidade, isto não passa de enfado, isso não tem nada de prosperidade bíblica. No capítulo 5, logo adiante, no versículo 10, fala-se das posses das riquezas, diz, quem ama o dinheiro jamais dele se farta, quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. E mais à frente, né, se formos lá no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo orienta Timóteo, em 1 Timóteo 6, verso 10, ele diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E que por meio desta cobiça muitos se desviaram. Então vejam, a posse de bens é tida pelo ímpio como prosperidade. Para a Bíblia isso não é prosperidade. Há pessoas que passam a vida toda para acumular, né? Propriedades, acumular dinheiro, acumular riquezas, acumular bens, fazer empreendimentos. Se este é o objetivo da vida daquela pessoa, e a vida dela se resume a isto, se isto é o grande propósito, o fim principal de sua vida, esta pessoa é chamada na Bíblia de louco. Jesus conta a parábola de um homem que era assim, né? Que ajuntou, que prosperou financeiramente, que fez grandes celeiros, que guardou toda a sua riqueza naqueles celeiros e que disse à sua própria alma, alma, pode ficar sossegada e tranquila, porque você tem suficiente para toda a sua vida. E o Senhor Jesus então diz que este é um louco e naquele mesmo dia seria pedida a sua alma. Então, meus irmãos, este é um conceito bíblico que deve ser colocado na mente do povo de Deus, porque o povo de Deus está com o seu coração profundamente cativado pela visão ímpia e mundana de prosperidade. Há crentes que eu já vi, como estão seus filhos, irmão? Meus filhos estão bem, um é doutor, outro é aquilo, comprou carro, comprou avião, viajou para lá. Estão na igreja? Não. Será que no inferno vai levar as propriedades dos diplomas? Não vai. Então, é um homem próspero? Não. É um homem miserável. Miserável. Esse é o sentido bíblico. Só que a gente falando isso parece chocante, não é verdade? Porque a igreja se tornou mundana. Meus filhos estão bem. Eles estão bem com o Senhor? São pessoas piedosas? Amam a Deus? Amam as coisas de Deus? Eles buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Não. Então eles não estão bem, estão mal. Isso não é prosperidade. Isso é mundanismo. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. É o que nos alerta o apóstolo João em 1 João 2. Pois bem, isso é uma falsa prosperidade. Quem ama o dinheiro nunca vai se fartar. Você dificilmente verá uma pessoa falar, eu sou rico demais, não preciso de mais nada. Não. Rico sempre quer mais, né? E nós achamos que sempre somos pobres, né? Você pergunta para uma pessoa, você é classe média, você tem dinheiro? Não, eu sou pobre. Pobre por quê? Nunca vi pobre ter carro, comida, pagar escola para filho. Pobre coisa nenhuma. Se fosse pobre, estava aí passando necessidade. Não é pobre, está pedindo cesta básica lá para a prefeitura. Não é pobre. Mas a pessoa fala que é. Por quê? Capítulo 5, verso 10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Quero mais, quero mais. Em Provérbios, a Bíblia diz que aqueles que amam os bens, eles são como uma sanguessuga, cujo nome é Dadá, que é sempre mais.
mais, mais. Portanto, o que seria a prosperidade bíblica? A prosperidade bíblica é descrita de maneira muito clara no Salmo 128, nos primeiros 4 versículos. Diz lá: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, a primeira característica de uma pessoa próspera é que ela é sábia. Ele é bem-aventurado porque ele tem temor do Senhor, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e ele medita na lei do Senhor e anda pelos caminhos da lei do Senhor. Ele não anda segundo o curso do mundo. O mundo diz, isso é bom. Ele fala, não, o que é bom é o que a lei de Deus diz. A minha vida não é pautada pelos padrões do mundo, minha vida é pautada pela palavra do Senhor. Então, a primeira característica de uma pessoa próspera é que ela é uma pessoa sábia, temente a Deus e que anda nos caminhos de Deus. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Segunda característica, uma pessoa que tem vocação. O termo vocação foi banalizado, mas é um termo bíblico, usado para a nossa salvação. A nossa salvação, na ordem da salvação, ela se dá porque Deus nos chama à salvação, nós somos chamados em Cristo. A palavra chamar é a palavra vocacionar, mas ela também se dá no âmbito da vida de serviço de cada um a Deus. Cada um é vocacionado para um trabalho, para um serviço, para servir a Deus através de seus talentos, de seus dons, de sua capacidade. Então, cada um tem uma vocação. E é feliz aquele que acha a sua vocação e come do trabalho das suas mãos, daquilo que ele produz com a sua vocação. Há pessoas que fazem cursos porque são muito rentáveis ou porque têm certa projeção, mas não são vocacionadas para aquilo. São pessoas infelizes, vivem em função do dinheiro. Vocacionado é aquele que no seu trabalho tem prazer no seu trabalho, porque aquilo é o que Deus o chamou para fazer. Ele está satisfeito em fazer aquilo, aquilo o alegra, e ele come daquilo, segundo a proporção que o trabalho dá. Alguns trabalhos são mais rentáveis do que outros, mas a pessoa feliz, ela é sábia, ela é vocacionada para uma atividade, ela descobre qual é a sua vocação dada por Deus e ela se sustenta daquela vocação. Continuando, vida familiar. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Uma família feliz. Então, uma pessoa próspera é uma pessoa que tem uma família feliz. Uma esposa cujo casamento é fonte de alegria. Videira aqui é símbolo de alegria, já que a videira produz o vinho, a uva e o vinho. Então há um casamento em que o relacionamento marido e mulher é um relacionamento de profunda alegria e satisfação. É interessante que muitas pessoas casadas, passando os anos de casamento, elas têm mais dissabores e reclamações em relação ao cônjuge do que alegria. Então, vamos ver se eu sou uma pessoa próspera. Eu sou sábio, porque a lei do Senhor está no meu coração, eu temo ao Senhor e busco segui-la. Eu já encontrei a minha vocação e eu ando na minha vocação. Eu tenho um relacionamento íntimo de alegria, que a cada ano cresce em alegria e em gozo com a companheira da minha vida, com o companheiro da minha vida. E os meus filhos não são problemas, meus filhos são como rebentos da oliveira à volta da minha mesa. Duas figuras, a oliveira que é símbolo de prosperidade e a mesa que é símbolo de comunhão. Então, na minha família, há filhos que são pessoas também que são sábias, que temem ao Senhor, que produzem com as próprias mãos, eles são como oliveiras e que andam em comunhão. Não é uma família que estão ali disputando, invejando, brigando, como muitas famílias, infelizmente, são. Mas é uma família em que há comunhão com o Senhor e uns com os outros. E, desculpe se me parecer um pouco machista, né? Mas não é machismo, é só bíblico mesmo. A tua esposa fica onde? No interior da tua casa. A Bíblia proíbe a mulher de trabalhar? Não. Mas uma esposa que não precisa de trabalhar é uma bênção do Senhor. É o que está ensinando o Salmo. É esse o ensino do Salmo. Se a tua esposa está no interior da tua casa, cuidando do seu filho, dos seus filhos, cuidando da sua família, se você tem esse privilégio, você é uma pessoa próspera, sua esposa é uma mulher próspera. Então vejam, isso daqui o mundo não quer não, né?
Não é a prosperidade que o mundo quer. E aí a Bíblia, para não deixar dúvidas, versículo 4. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. É essa a bênção que Deus dá. Não é outra, não. É essa a prosperidade que Deus dá. Essa é a prosperidade. Essa é a prosperidade que se promete na teologia da prosperidade. Aqui se falou de carro zero. Aqui se falou de viagens internacionais. Se falou de uma casa luxuosa e confortável. Essas coisas não são pecaminosas em si, mas estas coisas, biblicamente, não representam a prosperidade, porque Deus dá prosperidade ao mais simples e também ao rei. Porque a prosperidade nesta vida, ela tem a ver com uma vida de sabedoria, temor do Senhor, uma vida de atividade para serviço do Senhor e um trabalho que nos satisfaça, que produza para nós nosso sustento, e uma vida familiar alegre, estável e próspera. Isto é prosperidade bíblica. E veja, o livro de Eclesiastes descreve exatamente assim, né? Quando nós lemos Eclesiastes, nós podemos ficar um pouco confundidos com o livro, porque parece um livro extremamente pessimista, né? A gente até às vezes se pergunta, por que esse livro está na Bíblia? Algumas pessoas fazem essa indagação, porque é um livro extremamente pessimista numa visão ou numa leitura mais superficial. Mas percebam que ao longo do livro, usando a palavra melhor, o pregador, Salomão, ele se intitula pregador, ele vai mostrando o que é importante na vida, ele vai pontuando. Ele vai colocando a vaidade da vida debaixo do sol, que é nesta vida aqui, neste mundo caído, neste mundo, podemos dizer, quebrado pelo pecado, mas ele pontua, então, qual o sentido da vida nesse mundo com a palavra melhor, que aparece várias vezes no livro. Eu não vou ler todas as vezes, mas eu quero apontar alguns aspectos que vão nos direcionar para o sentido de prosperidade bíblica. Eclesiastes 3:22. Pelo que vi não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque esta é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Então veja, a ideia de vocação. Não tem coisa melhor do que você fazer o seu trabalho, olhar para ele e ficar satisfeito. Eu fiz o que eu podia de fazer de melhor e ficou bom, eu gostei. As pessoas, quando trabalham pelo dinheiro, já estão perdendo uma grande satisfação na vida. Que é você fazer e se alegrar. Eu fiz bem feito, olha que coisa boa que eu fiz. Poxa, eu estou orgulhoso de mim. Com a graça de Deus, eu estou orgulhoso do que Deus me permitiu fazer. Essa é a ideia. Então, veja, é algo bom para o homem, embora o trabalho nessa vida seja um trabalho extenuante, e todos nós um dia teremos que morrer e apresentar-nos diante do Senhor, quando nós fazemos o nosso trabalho como que dedicado ao Senhor e podemos observar o fruto do nosso trabalho, isso traz satisfação ao coração, isso nos preenche. Mais um texto ainda em Eclesiastes, agora no capítulo 4, no versículo 9, veja outra característica da prosperidade bíblica. Melhor, veja que ele vai pontuando com a palavra melhor. Então, quando você for ler Eclesiastes de novo, preste atenção quando o pregador usar o termo melhor. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Aqui ele vai falar de várias situações em que nós temos associações, amizades, família, mas especialmente ao falar dois, ele está falando do casamento. A Bíblia diz que quem encontrou uma esposa encontrou o favor do Senhor. Então é melhor viver a vida ao lado de alguém que é uma auxiliadora, um socorro que o Senhor colocou em sua vida. Uma bênção de Deus na sua vida. Isso é melhor. Isso é bom. Isso é prosperidade bíblica. Versículo 13. A gente vê aí os jogadores de futebol, né, com todo dinheiro, né, com tantas mulheres, não encontra a maioria nenhuma só que é boa para eles, né? Só encontram problemas, né? Então, quem encontrou uma esposa valorosa, encontrou um marido valoroso, encontrou algo melhor nessa vida. Versículo 13. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa corrigir, admoestar. Olha, sabedoria. Está vendo que são as mesmas características do Salmo 128? Melhor é ser sábio, melhor é ter
uma família, um casamento fundamentado, estabilizado pelo Senhor. Melhor, lá no capítulo 3, versículo 22, é ter uma vocação e se alegrar com o seu trabalho. Capítulo 5, versículo 18 a 20, diz lá o texto: eis o que eu vi. Aqui ele não usa nem melhor, ele vai usar agora 2 adjetivos. É uma coisa boa e bela. Olha que interessante, para enfatizar. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho. Quem come e bebe do trabalho dos outros é pior, é preguiça. Mas quem trabalha e tem a satisfação de comer do pão que penosamente granjeaste, como diz o Salmo 127, isso é algo bom e belo. Você terminar um dia de trabalho e poder comer uma refeição com a sua família, algo que nós não temos valorizado mais, né? Por falta de gratidão em nosso coração, nessa vida corrida e moderna. Assentar-se, né, no dia do Senhor, assentar-se durante a semana com a família, partir ali o pão, e o pão aqui é uma figura do alimento, e falar, isso aqui Deus me deu condições de comprar, isso é algo bom e belo, uma família reunida dentro da cozinha, dentro da sala, lá no seu lar, comendo uma refeição. Coisa boa e bela é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é um dom de Deus. Então, ter riqueza não é algo bom. Bom é ter as coisas e poder gozar delas, aproveitar delas. Juntar muito para você deixar para o seu genro gastar tudo, não é algo bom. Muitos fazem isso, né? Juntei, o genro veio e gastou tudo. Não foi bom, né? Não foi legal, foi? Ou para os seus filhos colocarem tudo a perder por irresponsabilidade, por imaturidade, por preguiça ou coisas assim, por vícios, não é algo bom. Bom é trabalhar, obter do Senhor a bênção do trabalho e usufruir disso, porque não se lembrará muito dos dias de sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Meus irmãos, nós vivemos em uma época sem alegria, não é porque nos faltam as coisas, é porque nos falta contentamento. O mundo está pior. Está nada. Vai ver a época dos seus pais, seus avós, se a vida não era muito mais sofrida. Já inventaram até máquina de lavar, olha que maravilha. As mulheres antes lavavam roupa na beira do rio, tanque já era tecnologia, né? De ficar agachada lá, botando areia, quarando roupa. Era terrível. O negócio era difícil, a vida era muito dura, né? Às vezes não tinha nem água encanada nas casas, tinha que buscar água numa fonte. Vida dura, vida de acordar de madrugada. Os homens iam para a roça, as mulheres iam mexer na horta, bater enxada, cortar lenha para fazer comida. Hoje Deus nos dá coisas aprazíveis. E quando nós enchemos nosso coração de gratidão, de contentamento e de alegria, isto é prosperidade. Isto é prosperidade bíblica. E o último texto, capítulo 9 de Eclesiastes, versos 7 a 10. Vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho. Quem for pentecostal pode tirar isso da sua Bíblia. Pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. O que está dizendo aqui? Não é que Deus se agrada das nossas obras boas como se fossem méritos para a salvação. Não. Está dizendo que quando nós trabalhamos e fazemos aquilo que o Senhor ordenou para Adão, lá no jardim, que é obter da terra, do cultivo da terra, do nosso trabalho, do nosso labor, o pão, isto agrada ao Senhor. Isso dá prazer a nós, mas também dá prazer a Deus que nos criou para isso. Então, Deus já de antemão agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Então são figuras espirituais também, né? Tem uma vida na presença do Senhor. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol.
Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O texto aqui não está dizendo que não há vida após a morte, mas que tudo aquilo que nós fizemos nesta vida, chegando ao além, se completou, terminou o ciclo. Acabou. Então, trabalhe, se relacione com alguém que você ama, uma pessoa do Senhor que Ele te deu, goze deste relacionamento, coma do pão diário, viva a sua vida com alegria e contentamento no coração, porque isto é prosperidade, isto é a tua porção. Então, meus irmãos, nós temos que resgatar, primeiro, a noção bíblica de prosperidade. Eu peguei apenas alguns textos aqui. Poderíamos trabalhar o que Paulo diz lá em Filipenses, né? Quando ele trabalha sobre contentamento. Mas esta é a noção bíblica de prosperidade. E longevidade. Vejam que, segundo as Escrituras, a longevidade não está relacionada apenas com a idade cronológica. Vejamos o texto de Gênesis 47, versículo 9. Quando José apresenta o seu pai Jacó a Faraó. Gênesis 47, versículo 9. Vou até pegar aqui o comentário de Calvino, que eu pesquisei sobre esse texto, eu achei muito interessante. Está aqui. Isso. Vou ler o texto primeiro. Vou começar aqui do verso 7. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Perguntou o Faraó a Jacó. Aqui um princípio do 5º mandamento, né? Por que Jacó abençoou uma autoridade superior a ele? Porque ele era um patriarca, um homem mais velho. Então, quem são os pais? Aqueles que são autoridade por causa da idade ou posição. Então ele abençoou a Faraó. Faraó então lhe pergunta: quantos são os dias dos anos da tua vida? O povo antigamente fazia até rodeio para perguntar, né? Quantos anos você tem? Mineiro é mais rápido, né? Quantos são os dias dos anos da tua vida? Aí ele responde, né? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações. E ele usa o termo peregrinação por causa de uma questão teológica. Ele sabia que a terra na qual ele estava, que ainda não lhe havia sido dada, a terra de Canaã, era a terra das suas peregrinações, até que o Senhor desse a promessa feita ao seu avô Abraão, de que aquela terra pertenceria à sua posteridade. Então ele diz: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. É muito ou pouco? Para a Bíblia é pouco, né? Para a longevidade bíblica. Diz assim: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Poucos e maus. Calvino comenta o seguinte: ele faz menção de dias maus a fim de mostrar que ele não estava tanto abatido e consumido pelos anos, mas sim pelos trabalhos e tribulações, como se ele tivesse dito, abre aspas, meus sentidos ainda poderiam ter florescido em seu vigor, se minha força não tivesse sido exaurida por trabalhos contínuos, por cuidados excessivos e pelos sofrimentos mais dolorosos, fecha aspas. Nas Institutas, Calvino também cita esse texto para combater uma ideia que já havia desde os dias da Reforma, lá no capítulo em que ele trata da aliança da graça no Antigo Testamento, na antiga dispensação, dizendo que ali havia uma mesma aliança da graça, em que os patriarcas, em que os judeus eram salvos através de Cristo, que foi prometido a eles, pela fé, pela graça. E alguns diziam, não, as bênçãos prometidas aos patriarcas eram bênçãos apenas materiais, nesta vida. E estas também eram as bênçãos prometidas para o Israel do Antigo Testamento. E aí Calvino cita esse texto. Olha o que Jacó está dizendo. Que os dias da sua vida, embora tenham sido 130, então, cronologicamente, uma vida cheia de longevidade, mas em qualidade, uma vida
que ele considerava dias poucos dias e dias cheios de coisas ruins, né? Dias maus. É como se ele dissesse, se eu fosse somar os dias de felicidade, eu vivi muito menos anos do que o tempo que eu tenho andado na minha peregrinação. Agora, vejam que interessante, um outro personagem que cronologicamente viveu menos e teve problemas talvez até mais graves do que Jacó. Lá no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, versículo 28, é dito o seguinte sobre Davi. Versículo 26 diz assim: Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. O tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos. Em Hebrom, 7. Em Jerusalém, 33. Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Quantos anos Davi viveu? 70. Quantos anos Jacó tinha vivido até aquele encontro com Faraó? 130. Como Jacó descreve sua vida? Os dias da minha vida são poucos e maus. Como é descrito os 70 anos de Davi? Veja lá, ditosa velhice, cheio de dias. Porque Davi, em sua caminhada, teve muito mais comunhão com o Senhor, ou mais tempos e dias de comunhão com o Senhor, do que Jacó em sua caminhada. Nós devemos nos lembrar que Jacó, na sua juventude, ele era um jovem que queria a promessa do Senhor, mas que a buscou de maneira errada. Que Isaac, embora fosse um homem temente ao Senhor, sua família tinha um problema gravíssimo de comunicação e de comunhão, porque eles não se comunicavam, né? Tinha um filho que era o preferido do pai, um outro filho que era o preferido da mãe, a família estava dividida. Ele vai para a casa do seu sogro, mesmo tendo tido uma visão da glória de Deus em Betel, e ali ele tem um relacionamento também conturbado com seu sogro. Seu relacionamento com suas esposas, igualmente conturbado. Sua vida com seus filhos, teve também sempre percalços, sempre dificuldades. Então, ele diz, olha, eu tive comunhão com o Senhor. Eu tive momentos de profunda comunhão com o Senhor, mas esses momentos foram lampejos. No mais dos dias, foram dias poucos e maus. E não é assim que a gente sente a vida, meus irmãos? Quando a gente está vivendo problemas intensos, angústias intensas, não parece que a gente envelhece mais e que a vida se torna algo pesado, uma agrura. Então, longevidade são dias de qualidade. E dias de qualidade são dias abençoados pelo Senhor. É por isso que o Salmo 84 diz, um dia nos teus átrios vale mais que 1000 fora deles. É assim que a longevidade bíblica é contada. Outro personagem bíblico que eu gostaria de apresentar para falar da longevidade é Abraão, o avô de Jacó, lá em Gênesis 25. Estes textos nós lemos, eu creio que todos conhecem, mas às vezes a gente não entende por que eles estão na Bíblia, né? Simplesmente para nos apresentar o que a Bíblia entende por vida longa. Gênesis 25, versículo 7. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Então, ele tem longevidade no sentido cronológico. 8. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Então, ele morreu uma velhice feliz. Ele teve também muitos anos, cronologicamente falando, e ele foi reunido ao seu povo, que significa que ele foi para a glória. É um dos textos que nos mostra a respeito da vida após a morte e também da memória após a morte. Ele foi reunido aos seus. Então, vejam como a Bíblia descreve a velhice de Abraão. E por fim, para terminarmos essa definição da longevidade bíblica, o justo Jó. Jó 42, 16 e 17. O exemplo de Jó. Jó 42, versos 16 e 17, quando a Bíblia descreve a morte de Jó. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração.
Então morreu Jó velho e farto de dias. Então a sua longevidade é descrita como uma fartura de tempo. Tempos bons, tempos alegres, tempos abençoados pelo Senhor. Foram muito mais do que os tempos de angústia e sofrimento, quando o Senhor o provou. Também crentes têm essa experiência, né? Há momentos na vida que a vida é pesada, é terrível, ela é triste por causa de provações que o Senhor nos dá. Mas quando Deus restaura e nos dá tempos bons, esses tempos bons compensam os tempos difíceis. E assim Jó se sentia, né? Olha, ele morreu farto de dias, ele morreu saciado, satisfeito de dias. Então, queridos, é muito interessante observar que esta promessa, anexada ao 5º mandamento de honrar as autoridades, ela é uma promessa de bênçãos de Deus nesta vida, bênçãos temporais, que tem a ver com a prosperidade no sentido bíblico e com a longevidade também no sentido bíblico. Uma promessa de longa vida e de prosperidade àqueles que obedecem a esse mandamento. Mas vejam, já que o mandamento diz respeito não apenas a nossos pais naturais, mas a todas as autoridades constituídas por Deus, é por isso que muitas vezes há pessoas que têm até respeito e obediência aos seus pais naturais, mas que não gozam destas bênçãos, porque não têm o mesmo tipo de respeito e obediência às outras autoridades constituídas sobre elas. Elas acham, eu sou um bom filho, mas muitas vezes não é uma boa ovelha, não é um bom funcionário, não é um bom aluno, não é um bom, uma boa pessoa relacionando-se em outras áreas da vida. E outro ponto importante é que este mandamento abrange a sociedade humana e não apenas os crentes. É por isso que pessoas e até mesmo algumas nações em que o princípio da autoridade, o princípio estabelecido no 5º mandamento são observados, são nações e pessoas que gozam desse tipo de prosperidade e desse tipo de longevidade. Um exemplo interessante são os países orientais, como o Japão, né? São países que são muito ciosos da autoridade. E uma das características são famílias muito estáveis, longevidade, uma característica geral, né, de países assim. Então esta é uma bênção de Deus derramada não apenas sobre os crentes, mas sobre todos aqueles que honram as autoridades constituídas por Deus. Esta é a vida longa que Deus promete, esta é a prosperidade que Deus promete, mas nós devemos nos lembrar, aqui mais um detalhe importante, que há uma dupla condição. A primeira, como eu já mencionei, é a obediência ao mandamento. Mas a segunda, que não está explícita no mandamento, mas que é aqui explicada pelos autores do catecismo na exposição da pergunta, é a condição de que esta longevidade e prosperidade são dadas até onde isto servir à glória de Deus e ao próprio bem da pessoa. Então a glória de Deus é que está aqui em questão. Exemplos de pessoas que honraram as autoridades, temeram ao Senhor, viveram uma vida de obediência e que não tiveram esta bênção terrena, temporal, são os profetas. O próprio Senhor Jesus, os apóstolos. Pessoas que eram piedosas, tementes ao Senhor, que honravam a autoridade, mas que para a glória de Deus foram chamados para dar um testemunho que envolvia provação, sofrimento e, em muitos casos, o martírio. Então, este princípio, meus irmãos, não deve ser tomado como um nexo de causa e efeito. Às vezes nós tomamos as bênçãos de Deus com um nexo de causa e efeito. Coloquei o dízimo aqui no gasofilácio, a prosperidade material chegou na minha casa. Não é assim, isso é um princípio geral. De maneira geral, Deus abençoa com prosperidade material aqueles que o honram com as primícias da sua renda. É o que a Bíblia diz. Como princípio geral, aqueles que são fiéis dizimistas e ofertantes na obra do Senhor podem fazer prova do Senhor e Ele derramará bênção sem medida. Mas, em casos particulares,
Deus pode permitir que pessoas fiéis sofram, embora eles a sustentem, por questões de um ministério específico. Então nós vamos observar o exemplo de Elias, que embora fosse um homem fiel a Deus, ele estava com o povo num momento de fome. Deus o sustentou. Os corvos vinham trazer comida para ele, mas ele passou ali, digamos, restrições, né? Ele comia aquela ração diária trazida no bico do corvo. Depois ele teve que se alimentar da ração diária que miraculosamente o Senhor fez surgir na casa da viúva. Então, ele passou por certas, digamos, penúrias materiais devido ao fato dele ser um representante de Deus entre um povo que sofria as maldições da infidelidade pactual em relação a Deus. Então, para ficar claro, como princípio geral, estas promessas, elas são válidas. Mas há casos particulares que as pessoas podem não receber estas promessas por provação, por ministério, para a glória de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Para nós não julgarmos um irmão. Há irmãos que muitas vezes são fiéis ao Senhor, os seus dízimos e ofertas, são pessoas que honram as autoridades, e Deus, na sua providência, no seu decreto, encurta a vida daquela pessoa, ou faz ter uma vida de muitas provações, de muitas privações. E nós, na nossa pecaminosidade, acabamos fazendo como os amigos de Jó, né? Julgamos aquela pessoa. Isso deve ser algum pecado. Isso deve ser porque é infiel nesse ou naquele princípio bíblico. E nem sempre é assim. Obviamente, meus irmãos, que na maioria dos casos, sim. E aí eu quero fazer uma contraposição aqui também. Nós vimos lá na pergunta 99, das 8 regras de interpretação dos 10 mandamentos, que uma das regras diz que aquilo que o mandamento ordena, o mandamento proíbe o contrário. E aquilo que o mandamento promete como bênção, ele também promete a maldição para a atitude contrária. Então, se há uma promessa de prosperidade e longevidade para aqueles que honram as autoridades constituídas por Deus, igualmente é uma promessa de maldição, de vida encurtada e de vida cheia de dissabores para aqueles que desonram as autoridades. Só que, lembrando, são 2 princípios gerais. Quando nós lemos o Salmo 73, a impressão que Asaf nos dá é que os ímpios, por mais que desonrem a Deus, por mais que desonrem as autoridades, por mais que façam mal, eles dão a impressão de que eles vivem muito e prosperam. Então, na Bíblia, lembre-se disso, nós estamos trabalhando com princípios gerais, e não com leis físicas ou matemáticas, né? Mas princípios gerais. Então, deve ser pontuado que há aqui uma condição. A condição é que esta longevidade e esta prosperidade devem ser usadas para a glória de Deus e para o bem daqueles que a recebem. Há casos em que Deus encurta a vida de alguém para que esta pessoa não seja de alguma maneira, ao longo da sua vida, seduzida por mais pecados. É muito interessante o texto da passagem bíblica que trata de Isaías, levando a Ezequias a palavra de Deus a respeito de sua morte. E isso aparece tanto no livro de Isaías, quanto também no livro de Reis. E Ezequias então chora com aquela doença que haveria de consumir os seus dias e pede a Deus mais dias de vida. Mas o que Ezequias faz com aqueles dias que lhe restam? Ele se deixa levar pelo orgulho e ele provoca a ruína futura de Israel, de Judá. Quando ele apresenta os tesouros da casa de Deus e dos seus palácios à comitiva de homens que vieram da Babilônia, dos caldeus. Então aqueles dias a mais acabaram sendo dias de prejuízo para ele, para os seus filhos e para a sua posteridade. Então, nós devemos entender que a longevidade deve ser nos dada na medida em que ela produz a glória de Deus e o bem nosso. Há muitas pessoas, meus irmãos, que começam bem sua carreira cristã. E Eclesiastes fala disso lá no capítulo 7, né? No capítulo 7, no capítulo 9, que diz que é melhor
a boa fama, né, o dia da morte do que o dia do nascimento. Por que Eclesiastes diz que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento? Porque quando nós nascemos, tudo é possibilidade. Quando nós morremos, tudo já foi realizado. Então, enquanto você está vivo, você pode ser o crente mais piedoso, você pode tropeçar e cair. Isso trará escândalo, isso trará vergonha, isso trará tristeza, isso pode produzir terríveis efeitos em sua vida, na vida da sua família e na vida de outras pessoas. Então, quando a Bíblia diz que é melhor o dia da morte, principalmente para os crentes, né, ali referindo-se aos crentes, porque Deus, Ele, no momento em que morremos, Ele completa a nossa carreira, nos aperfeiçoa, nos toma para a sua presença e o pecado já não é mais um problema. A queda não é mais uma possibilidade. A angústia, a tristeza já não irão nos alcançar mais. Então, completei a carreira, como diz o apóstolo Paulo. Completei minha carreira. Enquanto essa carreira não é completada, o que o apóstolo Paulo dizia que fazia? Lá no último verso de 1 Coríntios 9. Eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que eu, pregando a muitos, não seja eu mesmo desqualificado. Então eu vigio com muita prudência e cautela, porque enquanto há vida, há possibilidade de queda. E, infelizmente, nós observamos isso na vida de muitas pessoas, né? Não é que eu desejo a morte de ninguém, não, né? Mas tem pregadores aí que, se tivesse morrido uns anos atrás, morria bem, né? Viveu mais um pouquinho para desviar, para começar a falar contra a palavra de Deus, para trazer escândalo contra o Evangelho e para trazer a ruína deles e da família deles. Era melhor ter morrido, a gente estava chorando por eles, lembrando, lendo os livros deles, né? Elogiando. Hoje fala o nome, não vou mencionar porque está sendo gravado, mas os irmãos devem imaginar quem foi esse grande pregador da nossa igreja, e que não é mais da igreja presbiteriana. Fala o nome, que vergonha, né? Um homem tão capaz, uma pessoa tão inteligente, uma pessoa tão dotada, uma pessoa acima da média, né? Fora da curva. Olha o que aconteceu. Salomão, se tivesse morrido uns anos mais cedo, era bom para ele, não era? Deus, na sua providência, permitiu que ele vivesse mais. Mas veja, os últimos anos da vida de Salomão foram anos que ele começou a desfazer tudo de bom que ele tinha feito antes. E aí, quando nós lemos no livro dos Reis o final da vida de Salomão, ele se torna um tirano, um homem que tinha sede de poder, e toda pessoa que tem sede de poder torna-se uma pessoa centralizada em si mesma, individualista, desconfiada, com medo até da sombra dele, cheio de inimigos que o cercavam. Então Deus começa a levantar inimigos contra ele. Um dos seus inimigos é aquele que vai derrubar o seu filho, Jeroboão. Então ele começa, na sua velhice, desfazer muitas coisas boas que ele tinha feito nos tempos bons em que ele andava na presença do Senhor. Então, lembre-se, a longevidade e a prosperidade, elas devem ter como condição para serem bênção a glória do Senhor e o nosso bem. Às vezes é melhor sair de cena, né? Como diz, é melhor parar enquanto está vencendo, né? É melhor sair de cena enquanto as coisas estão boas. É melhor Deus nos recolher antes que façamos o pior. E Deus pode nos abençoar assim. Deus chegou até a abençoar assim, não fazendo passar pela morte, mas levando para si, para que tenham uma vida já completa em glória, no mundo antigo e pervertido dos dias que antecederam o dilúvio, o seu servo Enoque, e nos dias corruptos e que antecederam o exílio e a destruição do reino do norte de Israel, o seu servo Elias. São claros exemplos de Deus tomando servos em dias maus, em dias de grande tristeza, em dias de grande angústia, para que eles não vissem aquele tipo de situação de pecado, de situação terrível. Ainda falando sobre isso, meus irmãos, é muito marcante quando nós lemos o livro de Juízes. No livro de Juízes fica claro que tão logo morreu aquela geração que entrou na terra prometida, juntamente com Josué, com Calebe, o povo começa a se corromper. Isso indica duas coisas. Por um lado, a influência positiva daquela geração convertida ao Senhor.
que enfrentou as batalhas sendo comandadas pelo Senhor através do mediador que era Josué. Mas, por outro lado também, a graça de Deus em poupar aquela geração de ver a corrupção dos seus netos, dos seus bisnetos. Então Deus o recolheu. Aí depois que Deus recolheu, o que vem? Corrupção. Deus recolhe para o bem deles, né? Imagine uma geração piedosa vendo ali os netos enfiados nas coisas que não prestam, participando dos cultos cananitas, praticando imoralidade, praticando orgias, praticando toda sorte de perversão sexual. Imagine um piedoso vendo isso, seus netos fazendo isso, e já com 100 e tantos anos não poder nem corrigir mais. Ah, vovô, você já está ultrapassado. O negócio agora é Baal. O negócio de Yahvé já foi para... Isso é coisa da sua época. Agora a gente serve a Baal. É Astarote. Então Deus leva aquela geração antiga. Por fim, meus irmãos, já caminhando para a conclusão, embora este seja um princípio geral, e não uma regra, né? Uma regra como uma lei natural, mas um princípio geral de que Deus promete bênçãos de prosperidade no sentido bíblico, de longevidade no sentido bíblico, para os seus servos, desde que esta longevidade e prosperidade, elas cooperem para a glória de Deus e para o bem dos seus servos. Nós temos que dizer que não apenas é certo buscar e orar por isto, mas é recomendável. Geralmente, quando alguém ora pedindo que a vida seja encurtada, é porque esta pessoa, sendo um servo de Deus, obviamente, uma pessoa que teme ao Senhor, essa pessoa está passando por um momento de grande e terrível sofrimento. A Bíblia nos fala do caso de Elias, né? Que após enfrentar no Monte Carmelo os profetas de Baal e demonstrar diante do rei Acabe e dos olhos do povo que o Senhor é Deus, Deus deu essa prova quando o fogo veio do céu e consumiu o sacrifício, e ele viu que mesmo vendo tudo isto, o rei continuava endurecido em seus pecados, o povo continuava servindo a Baal, e mais do que isso, Jezabel havia jurado Elias de morte. Ele foge para o deserto, deita-se debaixo ali de um arbusto, de um zimbro, e ele fala: Senhor, me leve. Então, esse tipo de desejo ou expectativa não é o natural. Há muitos crentes que chegam a esse estado por causa de alguma tristeza, de alguma angústia, de alguma decepção na sua vida pessoal, na sua família, até na vida espiritual. Aí fala: seria melhor que o Senhor me levasse. Isso não é um desejo natural e não é uma oração recomendada. O cristão não deveria fazer essa oração. Mesmo, vejam, o Senhor Jesus, já ali preparando-se para se entregar na cruz do Calvário, ele não ora pela morte, ele ora pela vida. Pai, se possível, aparta de mim este cálice. E ele sabia que veio para morrer. E mesmo assim, para nos ensinar que Deus nos deu a vida como um dom e que a morte é consequência do pecado, até sabendo que ele ia ser entregue para a morte, ele ainda ora pela sua vida. Pai, se possível, aparta de mim este cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, não é apenas certo, mas é algo recomendável que os crentes, em suas orações, peçam a Deus esse tipo de bênção. Peça ao Senhor a bênção da prosperidade bíblica. Senhor, ensina-me a obedecer a tua lei para que eu tenha uma vida abençoada. Para que eu honre ao Senhor, para que eu glorifique ao Senhor, mas também para que eu colha as bênçãos do Senhor. Isso deve ser pedido. Deus ama que nós peçamos a Ele as suas bênçãos. Senhor, me abençoa com as tuas bênçãos. Me abençoa com um coração sábio. Me abençoa com uma profissão que me dê meu rendimento e na qual eu possa te servir, servir aos outros, fazer um bom trabalho e ficar satisfeito com o meu trabalho. Me abençoe, Senhor, com uma família feliz, estável. Então estas bênçãos podem ser e devem ser pedidas, desde que elas estejam subordinadas ao principal. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se nós temos como objetivo principal a glória de Deus, o avanço do seu reino, a justiça deste reino, nós devemos também pedir pelas bênçãos do Senhor, porque isso também está relacionado ao reino dele. O pecado está, meus irmãos, quando nós colocamos estas bênçãos do Senhor como a prioridade.
Aí isso vira uma idolatria. A idolatria é adorar a criatura ao invés do Criador. Então, uma vida abençoada não é algo que Deus nos dá, mas quando eu coloco isso à frente de Deus, isso se tornou já um ídolo. Isso se tornou uma pedra de tropeço. É como diz o Senhor ao povo de Israel através de Malaquias, né? A bênção deles se tornou maldição para eles, né? Deus fez da bênção deles maldição para eles. Se eu não me engano, está lá em Malaquias, no capítulo 2. Então, o crente em Cristo deve sempre se lembrar de que a vida, que é vida de fato, não é a vida presente. Embora nós possamos pedir um casamento feliz, isso é uma bênção que Deus quer nos dar, porque Deus instituiu o matrimônio. Filhos abençoados, temos que pedir isso? Temos. Deus quer nos abençoar com filhos abençoados. A promessa é para vós e para os vossos filhos. Aquele que teme ao Senhor verá os filhos dos filhos. Então isso é promessa de Deus. É um trabalho que nos dê sustento. Devemos pedir isso ao Senhor. Trabalhar com as próprias mãos de forma digna, para podermos sustentar a nós mesmos e acolher e ajudar aqueles que necessitam. Isso é bênção do Senhor. Então, embora nós possamos pedir e devamos pedir estas coisas, nunca podemos nos esquecer de que esta vida presente não é a vida eterna. Não é a vida eterna. Que o verdadeiro tesouro que Deus tem para nós não é o tesouro dessa terra, mas o do céu. Isso não envolve uma atitude de desprezo. E aqui é o erro do catolicismo romano, que foi contaminado pela visão gnóstica do pensamento grego, dos pagãos, que despreza a terra. A terra, a carne, tudo que é material é algo ruim. Então, uma pessoa espiritual é aquela que faz voto de pobreza, que não tem família, que faz voto de castidade. É uma pessoa que vive só para orar. Não, não é para desprezarmos, porque Deus criou os céus, a terra e tudo que neles há. Não devemos desprezar as coisas da terra e as bênçãos da terra, mas apenas observá-las e recebê-las da perspectiva correta, que é a perspectiva bíblica, vendo que estas coisas são reflexos que Deus nos dá da bênção maior e eterna na glória. João Calvino, comentando sobre a criação, ele fala algo muito interessante. Ele diz que Deus, ao criar o mundo visível, o mundo físico, ele poderia ter feito um alimento para nos sustentar, igual comida de nutricionista, né? Eu sempre alfineto alguém, né? Mas sabe aquelas comidas de empresa que a nutricionista faz, que é tudo equilibradinho? Só não é equilibrado o sabor, né? Mas o resto está tudo ali que você precisa, né? O tanto de carboidrato você precisa, o tanto de proteína, o tanto de vitamina A, B, C, ferro, zinco, magnésio, isso aqui, não sei o quê. Comida de astronauta. Deus podia fazer um pé de comida de astronauta, só esse, e colocar no mundo inteiro. Você comia aquilo, tantas doses por dia, te nutria. Mas Deus criou texturas, cores, sabores, tudo isto para, através do nossos sentidos, do paladar, da visão, do olfato, do tato, nós percebermos a bondade dele, a glória dele, as bênçãos muito maiores que ele tem para nós, reservadas em Cristo nos céus. Então, as bênçãos materiais são apenas, meus irmãos, gotinhas, vislumbres das bênçãos eternas. Ter um casamento feliz não é uma bênção, mas o casamento entre Cristo e a igreja é algo muito mais prazeroso. Ter uma família com comunhão, com alegria, quando a família se reúne, está tudo em paz, não é uma bênção, mas a família dos santos nos céus é uma bênção muito maior. Nos alimentar das coisas que Deus nos dá como fruto do nosso trabalho é uma bênção? É uma bênção, mas a bênção de recebermos a ceia, o cálice do vinho das mãos do Senhor, daquela ceia que nós tomaremos com Ele nos novos céus e na nova terra, é algo muito maior. Então nós não podemos nos amoldar, nos prender, nos tornar cativos das bênçãos terrenas, porque elas servem como sinais que apontam para as delícias que existem nos céus. É o que diz o último verso lá do Salmo 16, né? Quando no Salmo 16 o salmista ele declara o seguinte, né?
Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Salmo 16, verso 11. Então, as bênçãos de Deus na terra, elas apontam para as delícias eternas nos céus. Alguma pergunta, queridos irmãos? Encerrei aqui o quinto mandamento, a exposição do quinto mandamento.